palavra de Deus, nós vamos esperar os irmãos que estão chegando se acomodarem para lermos a palavra de Deus em seguida. Enquanto os irmãos estão se acomodando, aquele lembrete de sempre, irmãos. Quem vai chegando primeiro, procura os bancos da... Está baixo, não ouvi bem. Quem vai chegando primeiro, procura os bancos da... Isso. Que aí quem vai chegando depois, vai sentando mais atrás, né? Obrigado. Muito obrigado. Então vamos ler a palavra de Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 16 a 18. Diz assim a palavra de Deus: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. O crente passa por tribulações, e muitas. Há alguns anos atrás entrou na moda, porque são modismos que aparecem de vez em quando sem base na Bíblia, mas há alguns anos atrás entrou na moda tal do Evangelho da Prosperidade, trazendo no seu bojo a tal da confissão positiva. Aquela história, a confissão positiva, aquela história de eu declaro, eu determino, eu profetizo. Aí essa turma da teologia da prosperidade dizia o seguinte: o crente não tem problemas. O crente vive uma vida gloriosa. O crente vive uma vida perfeita. O crente não adoece. O crente não tem dor de dente. Crente não tem dor de cabeça. Crente não tem gripe. Crente não tem nada. Crente não vai lá no consultório da Elza, da Rivalda, do Antônio Augusto, do Marcos Leitão, não vai no consultório do pastor Alberto. Crente não tem problema de nada, crente tem saúde perfeita, crente não passa por desemprego, crente não tem problema familiar, crente não tem problema algum. Se surgir algum problema, é obra do diabo, é só ele repreender, é só ele profetizar, declarar e determinar a bênção. Mas isso não é verdade. Isso não corresponde ao que está na palavra de Deus. Se nós retrocedermos um pouco nesse capítulo, apóstolo Paulo menciona que o crente é, sim, atribulado, passa por problemas,
também enfrenta problemas relacionados ao seu próprio corpo, problemas de saúde. Olha o que ele diz, versículos 8 e 9. Em tudo somos o quê? Atribulados. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. E mais adiante, ele vai falar também da questão do nosso envelhecimento, dos nossos problemas físicos também. Então, o crente passa, assim, por tribulações, por problemas, por aflições nessa vida aqui. Mas é interessante que o apóstolo Paulo deixa muito claro que o crente não é vencido, não é desanimado, não é destruído de forma alguma por essas tribulações, por esses problemas. O crente em Cristo tem realmente sua verdadeira fé em Cristo. Essas coisas não são capazes de vencê-lo, de destruí-lo, de abatê-lo, de fazer com que ele abandone a sua fé, de fazer com que ele abandone a sua caminhada cristã. Não, de forma alguma. Nós temos uma esperança que vence, que triunfa sobre todas essas tribulações. É o que o apóstolo Paulo está declarando aqui. Nós temos uma esperança verdadeira que vence todas essas tribulações, que nos faz triunfar sobre tudo isso, que nos faz seguir sempre em frente, que nos faz, muitas vezes, encontrarmos forças onde não há. Apóstolo Paulo mostra que nós temos essa esperança que vence a angústia quando somos atribulados, que vence o desânimo quando ficamos perplexos, quando não encontramos explicações. Temos uma esperança que, quando nós somos perseguidos, não nos desampara, e quando estamos abatidos, não permite que sejamos destruídos. Temos uma esperança verdadeira. Que esperança é essa? Vejam aqui o versículo 7. Apóstolo Paulo declara que temos um tesouro em vasos de barro. O vaso de barro ele está comparando ao nosso corpo, que é frágil, né? Mas o tesouro é algo que não se estraga. O ouro, né? Que é incorruptível. Que tesouro é esse em vaso de barro? Esse tesouro é Jesus Cristo. Ele fala disso nos versículos anteriores. Então, meus queridos, nós temos essa esperança verdadeira porque Jesus Cristo habita em nós. Quem tem Jesus Cristo em seu coração vence tudo que for necessário, tudo que surgir na vida. Quem pertence a Jesus Cristo é vitorioso. O que mais que nós temos que faz parte desta esperança que nos faz vitoriosos? Olhem agora o versículo 18. Versículo 18, o apóstolo Paulo diz para nós não prestarmos tanta atenção, não darmos tanto valor às coisas visíveis, mas olharmos mais, valorizarmos mais,
pensarmos mais em quê? Nas coisas que se não... Porque aquilo que vemos é temporal, é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Apóstolo Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, que nós devemos pensar e buscar as coisas que são de cima. E ele diz lá que a nossa vida está escondida em Cristo. E quando ele voltar, há de se manifestar. Então, essa é a nossa verdadeira esperança que nós temos, porque Cristo habita em nós. A esperança da vida eterna, no céu, com Deus. A esperança da volta de Cristo, quando Ele fará novos céus, nova terra. A Bíblia diz que lá não habita pecado, não habita injustiça. A Bíblia diz que lá não há morte, não há choro, não há dor, não há tristeza alguma. Lá no livro de Apocalipse diz que Deus habitará conosco face a face, e Ele enxugará de nosso rosto toda a lágrima. Então, o apóstolo Paulo aqui está se referindo a isso. Nessas coisas que nós precisamos prestar atenção. Nós não estamos vendo agora, são realidades espirituais. É interessante que lá que Hebreus, capítulo 11, fala dos heróis da fé. E todos eles foram impulsionados por essa esperança, por essa certeza das coisas que nós não podemos ver com os olhos físicos, essas coisas que nós vemos com os olhos da fé. E todos eles foram heróis da fé, como nós costumamos chamar ali, a galeria dos heróis da fé, porque todos eles prestaram atenção, como o apóstolo Paulo diz aqui. Todos eles prestaram atenção, todos eles foram movidos por essa esperança. Todos eles estavam imbuídos dessa certeza, não dessas coisas temporais, passageiras desse mundo, mas das coisas eternas, das coisas espirituais. E por isso que venceram todas as tribulações. Meus irmãos, Jesus falou, na verdade, da casa construída sobre a areia, da casa construída sobre a rocha. Construir sobre a areia é justamente construir a vida sobre as coisas passageiras desse mundo. Quando vem a tempestade, não resiste. Construir sobre a rocha é construir sobre Cristo. A pessoa resiste a tudo. E, às vezes, nós estamos adotando a mentalidade desse mundo e estamos prestando mais atenção nas coisas que se veem, nas coisas passageiras, nas coisas temporais. A nossa verdadeira esperança, que vence todas as tribulações, ela se baseia naquilo que nós não podemos ver agora. Mas nós cremos, porque Cristo habita em nós. E, meus irmãos, apóstolo Paulo deixa bem claro que as tribulações desse mundo são leves. E o quê? O que mais que diz? Versículo 17. Nosso sofrimento, nossas tribulações aqui são leves e momentâneas, mas produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? Se nós compararmos o nosso sofrimento aqui com a glória que nós vamos experimentar na eternidade,
essas tribulações, esses sofrimentos são leves e momentâneos. O que nós vamos experimentar, o que nós vamos receber é muito maior e muito melhor. E nunca passará, que é a eternidade, nunca acabará, nunca passará. Em comparação, portanto, com essas coisas que nós ainda não vemos, então nossas tribulações, comparadas com essas realidades que nós ainda vamos experimentar, então nossas tribulações aqui são passageiras e tornam-se leves, suportáveis, diante dessa certeza, diante dessa esperança. Então, meus queridos, seja o que for, vamos seguir em frente. Seja o que for, tenhamos essa certeza que o apóstolo Paulo coloca aqui para nós. Somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Haja o que houver, caminhamos para a eternidade e lá participaremos da glória do Senhor Jesus Cristo.